Olá pessoal, eu vou mostrar agora como fazer a impressão com camada de branco, as formas que podem ser feitas para imprimir com a camada de branco no fundo ou pela frente da impressão. Aqui eu estou com uma imagem, tá? Que seria um troféu aqui. Primeiro eu vou tirar o contorno dele que eu não quero que imprima. Vou exportar ele aqui em EPS, tá aqui na área de trabalho mesmo. Teste 1. Exportar, ok. Tá? Essa imagem aqui, aqui é um PNG, mas ele já está recortado. Aqui são dois vetores, tá? Então exportei ele, vou lá no Flex, trabalho, adicionar trabalho, vou procurar aqui o teste 1, adicionei. Vou dar 2 cliques nele para abrir as propriedades aqui. Aqui eu vou selecionar, ó, pode ver que tem 4 pás, 8 pás, 12 pás, com branco e sem branco, todos eles, tá? Então eu vou selecionar aqui com branco, ele já vai automaticamente criar uma camada de branco embaixo de toda a imagem aqui. E essa imagem ela já está configurada também para contrair 1 milímetro, né, 1/10 de milímetro no branco. Né? Aqui no gerenciamento de cores ele tem a aba contrair, que ele já está aqui programado 1 milímetro. Mas isso aqui eu posso aumentar e diminuir, tá? Tanto que eu posso digitar aqui 0,05, né? Ele vai ficar mais ou menos. Mas ele está programado no 0,1, tá? Que é o padrão. O que acontece? Se eu botar isso aqui muito para cima, ele vai sumir as letras aqui. Ele vai sumir esses pontinhos, vai sumir, não digo as letras, mas ele vai sumir a camada de branco embaixo dessas letras. Tá? Ó, eu vou dar um exemplo aqui. Aqui o normal, tá? Ele já está aqui com fundo uniforme branco. Eu vou aqui visualizar, pré-visualizar como que vai ficar essa camada. Olha, vai ficar assim. Tá? Então isso aqui basicamente é só selecionar lá em cima 8 pés com branco ou 4 pés com branco, 12 pés com branco, que ele já vai criar isso aqui automaticamente. Tá? Se eu ver que eu quero aumentar um pouco a contração do branco, né, eu posso vir aqui e vou simular aqui para vocês. Vou botar uma contração bem grande, ó, tipo 400, ok? Agora eu vou vir aqui em simular de novo e ele vai contrair, ó, praticamente sumiu tudo aqui, sumiu as letrinhas ali, porque eu botei uma contração muito grande, ele vai reduzindo a camada e vai sumindo o branco. Esse é o motivo de não poder usar uma contração muito grande, principalmente onde tem letras e objetos bem fininhos, no caso, né? Então eu vou voltar aqui, vou deixar no padrão que é o 0,1, 0,100 ali no caso. Aí ele vai ficar normal como eu quero que funcione, tá? Então basicamente eu abri o material aqui, né? Selecionei e vou botar enviar. Vou salvar ele aqui, teste 1. Vou botar aqui branco padrão, tá? Aí, feito isso, eu vou lá no Print.esp, vou procurar essa imagem aqui, tá aqui, ó, branco padrão, ele já tá dizendo aqui, color number, 5 cores, ou seja, tem as 4 cores padrão e o branco. Tá pronta a camada para essa questão aqui. Mas tem alguns problemas que podem acontecer em usar esse padrão. Tá? Aqui eu usei esse troféu que tá todo recortadinho, bem feito, a imagem tá toda, vamos dizer assim, pronta para fazer o branco. Mas pode acontecer imagens, né, como por exemplo aqui, ó, é uma imagem mesmo, não sei se é PNG ou JPG, mas ela tá sem o recorte do fundo, tá? Eu vou abrir essa imagem crua como ela tá aqui no Flex, ó, ela tá aqui, e vou selecionar lá, né, o padrão que seria o normal ali, né, o mais fácil de fazer. Mas na pré-visualização aqui ele vai aparecer os problemas, ó. Tá carregando aqui. Ó, como ela não tem recorte, todo pixel válido, ou seja, que tem pelo menos 1% de cor aqui, ele vai um branco embaixo. Então ele vai ficar feio desse jeito aqui. Por quê? Porque não foi feito o recorte adequado. Então nesses casos, tem que fazer o recorte para funcionar dessa forma, tá? Então, tem um outro caso também, que é o seguinte, quando tem alguma imagem, como essa aqui, tá? Que é uma imagem bonita que vai ser impressa inteira. Na teoria aqui tem que sair branco embaixo de toda a imagem. Eu vou exportar essa imagem em EPS. Imagem, teste. Vou exportar ela. E aí eu vou lá no Flex e vou abrir essa imagem também. Adicionar trabalho. Imagem teste. Adicionar. Vou dar 2 cliques e também vou selecionar o padrão lá, né? Que seria para ela criar o branco automaticamente sem eu precisar mexer em nada. Aí eu vou vir na visualização aqui e aqui eu vou ver se a camada ficou como eu gostaria, que seria toda ela preenchida. Tá processando aqui, já vai aparecer. Ó, o cinza aqui, ele está representando o branco. E o branco é onde não tem nada.
Então, pode ver que nessa imagem minha aqui, onde tem branco puro, que não tem nenhum pixel de cor em cima, ele não reconhece como branco, também não reconhece como imagem. Então, ele fica esse buraco na imagem aqui, tá? Então, para resolver isso, o que, que eu tenho que fazer? Vou fechar aqui e vou lá no Core. Para resolver isso numa imagem, eu vou basicamente fazer um quadro em cima dela, vou pintar ele de preto, e aí eu vou vir aqui na transparência, vou botar uma transparência uniforme e vou botar aqui 98% de transparência. Ele praticamente não vai aparecer nada em cima da imagem, mas esses 2% de preto que eu estou deixando aqui em cima vai fazer com que a imagem seja reconhecida e o branco fique uniforme embaixo de toda ela. Vou botar aqui arquivo, exportar, botar aqui imagem 2, ok. Aí eu vou vir no Flex de novo, adicionar trabalho, imagem 2, 2 cliques nela, 12 passadas aqui, que ele já está fundo uniforme ali. Vamos ver o... Olha, ele deu até uma tonalidade um pouco diferente, porque escureceu um pouquinho mais ali, mas ele não vai mudar no resultado final, ela não vai ficar desse jeito. Então eu vou pré-visualizar aqui. Ó, agora ele está totalmente uniforme, tá? Por causa daqueles 2% de preto que eu botei no fundo. Na imagem, né, então aqui já resolveu o problema, eu já vou enviar a imagem e ela vai ficar com branco embaixo, como deveria ser, tá? Aí tem o caso também quando é um vetor, né? Tipo, essa mesma imagem que eu tenho aqui, se isso aqui fosse branco, não fosse preto, tá? Que eu botasse ele aqui branco, ele não iria aparecer. Nesse caso aqui, se as letras fossem branco, em vez de eu botar 100% branco, que aqui ó, tá tudo zerado, eu dou 2 cliques aqui, venho no preto e boto 2. Aí eu vou dar um OK. Aí eu até consigo enxergar, ó. Antes eu não conseguia enxergar. Então, se eu deixasse branco puro, não ia aparecer branco aqui. Mas quando eu botei ali 2% de preto, eu vou exportar ele aqui, arquivo, exportar, vou botar aqui troféu 2. Agora eu vou lá no Flex, abrir o trabalho, troféu 2, abrir, vou dar 2 cliques, vou selecionar aqui branco padrão. Ó, dá pra ver aqui um pouquinho, né, bem fraquinho. E agora eu vou vir aqui na prévia do canal de saída. Ó, deu bem certinho, tá? Bem como eu gostaria a imagem, né? Colocando aqueles 2%, ele já resolve, já reconhece, tá? Então aqui são as formas de fazer o branco, o padrão em toda a imagem, né? Aí também tem, às vezes o pessoal quer fazer, para verniz ou para branco, fazer uma imagem com branco localizado, né? Vamos dar um exemplo aqui, que eu quero branco no pH e eu quero branco na mensagem, mas eu não quero branco embaixo do troféu, porque ele vai ficar uma transparência, vamos dizer assim. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou selecionar tudo, vou copiar ele, vou vir aqui embaixo, vou criar mais uma página. Vou colar na mesma posição. Esse troféu aqui eu vou deletar, porque eu não quero camada nele. A logomarca eu vou pintar ela toda de preto. E a mensagem também vou pintar toda de preto, ela já estava preta. O contorno aqui eu não posso retirar, porque para mim fazer esse trabalho em camadas, que vai ser página 1 vai ser uma camada, página 2 vai ser outra camada. Se eu tirar o contorno aqui, ele vai ficar com dimensões diferentes cada arquivo. Aí o Flex não vai entender que são 2 arquivos iguais. Então o contorno eu sempre deixo e eu boto ele transparente aqui e transparente aqui. Tá? Aí eu vou aqui, arquivo, exportar, clonagem de trabalho mesmo, e vou botar aqui camadas. Ok. Eu poderia também, aqui eu fiz 2 camadas, eu poderia fazer 3 se acaso eu tivesse um verniz aqui junto, mas eu vou dar um exemplo em 2. Exportei as 2 ali, vou vir aqui, trabalho, adicionar, vou botar aqui camadas 1 e 2, ó, já exportou as 2 camadas ao mesmo tempo. Vou adicionar aqui, aqui eu vou segurar Shift e selecionar os 2 também, seguro os 2 aqui, clico o botão direito, criar trabalho em camadas. Aí eu vou dizer, a camada 1 é cores, né, ou pode ser o branco, mas geralmente a camada 1 é cores, que eu fiz ali a primeira, seria colorida. E a segunda é o Spot White. Se eu tivesse uma terceira, eu ia marcar como Spot Verniz, tá? Então, vou dar um OK aqui, ele criou a camada múltipla. Vou dar 2 cliques, e aqui eu vou selecionar com branco. Tanto faz elas com branco. Selecionando com branco aqui, se eu selecionar com branco ou sem branco, ele vai funcionar igual, tá? Mas com branco, eu já estou com a contração pré-programada aqui, né? Então, seleciono com branco, beleza. Nesse caso aqui, eu não consigo pré-visualizar, né? Porque ele já tem aqui os camadas, tipo, a pré-visualização já está, vamos dizer assim, pré-estabelecida pelas camadas.
tá? Então eu selecionei aqui e eu vou botar enviar e ele vai criar o arquivo lá na área de trabalho, camadas 1, né? O PRT no caso. Depois que eu ripei ele, que ele tá aqui, ó, agora se eu clicar aqui, ah não, na verdade não. Ele ficaria mantinho aqui, aí eu conseguiria ver aonde que ele selecionou ali. Mas basicamente a gente não precisa prever isso porque a camada do branco tá aqui. Isso aqui é a camada do branco, que vai sair lá no print.esp, na impressão no final, e essa aqui é a camada das cores, né? Então, todos os arquivos aqui, deixa eu botar aqui, ó. Todos os arquivos que eu criei, ó, tá com 5 cores, também tá com 5 cores, né? Então aqui, todas as formas que eu consegui prever aqui de fazer branco e os problemas que podem acontecer, a gente já previu nesse vídeo. Qualquer dúvida, entre em contato conosco que a gente auxilia.